Bom dia, pessoal! Meu nome é Victor e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto, que é o Music Genre Classification. O nome do nosso grupo é o TD2M, Talk Data to Me. Então, qual que era o nosso problema? O nosso problema era de classificação de gêneros musicais a partir de arquivos de áudio. Os nossos arquivos são oriundos do Kaggle e esses arquivos foram gerados de uma base chamada GTZAM, que é uma das bases mais utilizadas para classificação de áudio utilizando Machine Learning. O nosso conjunto de dados original, ele não tinha separação entre treino, validação e teste. Isso foi implementado manualmente, como eu vou mostrar para vocês em seguida. E no caso, eles continham 1000 faixas de áudios, de aproximadamente 30 segundos para cada música. E esses 1000 áudios estavam divididos uniformemente entre os 10 gêneros musicais. Então, estava perfeitamente balanceado. E dentre os gêneros, a gente tinha blues, música clássica, hip hop, rock e assim por diante. Passando em seguida para qual era o estilo dos dados, o formato dos dados. O interessante desse problema é que na base original do Kaggle, a gente tem 3 formatos diferentes para a mesma música. Ou seja, a mesma música pode ser representada de 3 formas diferentes. Isso é até um dos desafios de se trabalhar com áudio em Machine Learning, que não existe uma forma definitiva ou oficial de se representar um áudio para fazer a modelagem. Então, nesse caso, a gente tem 3 formatos aqui. O primeiro é o áudio bruto, num formato WAV, que, para quem não está familiar, é, por exemplo, um MP3, o arquivo que você realmente escuta o áudio. O segundo é através de uma imagem. E essa imagem pode ser, por exemplo, um espectrograma de Mel, que é uma das formas de se representar uma onda sonora no plano. E, finalmente, um arquivo CSV. Esse arquivo CSV era um formato tabular de diversas métricas que foram extraídas do áudio. Lembrando que essas métricas são muito abstratas. A gente vai passar por elas rapidinho, mas já lembrando que são features numéricas que a gente consegue extrair do áudio, mas que pelo menos a gente sentiu que elas não tinham um significado muito poderoso para a gente definir um rumo direto. Então, qual que é o objetivo do nosso problema? Nosso problema é um problema de classificação, com as classes perfeitamente balanceadas, em que, dado uma música, a gente tenta classificar qual é o estilo musical dos áudios. Como foi feita a divisão? A divisão foi feita em 70% de treino, 15% de validação e 15% de teste. Essa foi uma divisão que foi acordada entre todos os grupos que participaram da solução desse problema, onde cada um fez a sua. E nesse caso, a gente optou por, primeiro, fazer uma quebra de 70-30 e depois de 50-50 no conjunto de 30%. Assim, a gente consegue manter essa porcentagem perfeitinha. Quais foram os modelos que a gente fez? A gente precisa de um ponto de partida, e esse ponto de partida seria o nosso baseline. Para isso, a gente treinou um modelo mais simples, no formato de dado que a gente estava mais acostumado, que no caso era o arquivo CSV com as características extraídas. Essas características são, por exemplo, o volume da música, tempo e em seguida vem características mais abstratas, como por exemplo o centroide da música. E nesse caso, então, a gente tinha as nossas features. A gente fez a normalização através da técnica znorma e aplicou uma support vector machine. E assim a gente consegue ter as nossas classes finais. E os resultados para o nosso baseline, lembrando que foi um modelo sem otimização de hiperparâmetros, a gente teve um resultado muito satisfatório, com uma acurácia balanceada de aproximadamente 75% no conjunto de validação. Então, quando a gente olha os resultados, a gente consegue ver que o gênero clássico teve uma classificação perfeita, enquanto que outros gêneros, como disco e rock, tiveram uma classificação que foi prejudicada. Quando a gente olha para classificar através da imagem do espectrograma de Mel, a gente pode utilizar, por exemplo, técnicas de transfer learning. E no caso, a gente optou pela ResNet 50. O que a gente fez? A gente pegou o espectrograma de Mel e a gente utilizou a ResNet com fine tuning. Ou seja, a gente carregou os pesos originais da ResNet, que foram gerados através do treinamento para o dataset da ImageNet, e a gente fez um fine tuning. Ou seja, a gente tentou reajustar, retreinar o modelo, mas só que não saindo do zero, saindo dos pesos da ImageNet. Isso é muito positivo porque reduzem muito o tempo de treinamento. E no fim a gente conseguiu as classes. E o resultado foi bastante positivo. A gente conseguiu uma acurácia balanceada de 83%. Então um ganho considerável em relação ao nosso baseline.
Mas da mesma forma, o gênero clássico teve uma classificação muito boa, enquanto o gênero, por exemplo, de rock e disco tiveram uma classificação não tão boa assim, em torno de 60%. Outra forma que a gente pode trabalhar com Transfer Learning é utilizar a primeira rede como extratora de features. Então, nesse caso, a gente utilizou a ResNet como extratora de features e, em seguida, a gente treinou uma SVM para fazer a classificação em si. E os resultados foram parecidos com o anterior e a acurácia balanceada também em 83%. E nesse caso, é interessante mencionar o porquê de uma SVM. No caso, a gente teria muitas características, em torno de 1024. E por isso que a gente optou pela Support Vector Machine, que é um modelo que, de acordo com a teoria, trabalha bem com um número grande de características e com poucas amostras, que é justamente o nosso caso, que o conjunto completo tem 1000 amostras. A gente também pode trabalhar com arquivo de áudio bruto, e para isso a gente utilizou a YAMNet. A YAMNet é uma rede desenvolvida para classificar diversos sons. Então, por exemplo, latido de cachorro, fala humana e sirene. E ela tem aproximadamente, se eu não me engano, 512 classes. E a gente utilizou ela como extratora de características. Então, a partir do arquivo de áudio bruto, a gente faz um pré-processamento para alimentar na YAMNet. E a partir disso, a gente consegue gerar 1024 características que foram alimentadas em outros classificadores. Então, a gente fez um Transfer Learning. O primeiro modelo que a gente fez foi o com Multilayer Perceptron. E com isso, a gente fez todo o design da rede e a gente obteve uma acurácia balanceada de 70%. Lembrando que o nosso baseline teve aproximadamente 75%. Então foi pior que o nosso baseline, embora empregando uma técnica bem mais complexa. Quando a gente troca o MLP por uma Support Vector Machine, a gente observa uma melhora no resultado para 71%, mas que ainda não é suficiente para ultrapassar o nosso baseline. Lembrando também que a YAMNet ela gera os resultados por frame da música. Então, frames de aproximadamente meio segundo. Como a gente tinha 30 segundos de música aproximadamente, a gente gerou 60 amostras para cada música. Então, uma mesma música não ia ficar com uma linha só, mas sim 60. Isso é interessante porque aumenta o número de dados que a gente está lidando, principalmente em redes neurais, em deep learning, que a gente precisa de muito dado. Então, quando a gente compara os modelos entre si, a gente consegue ver que os melhores modelos foram, de fato, os que utilizaram a imagem, o espectrograma de Mel. E, no caso, a gente utilizou a ResNet 50. A gente não observou uma diferença que conseguisse destacar a ResNet pré-treinada de uma ResNet com SVM. As duas ficaram com 83% em treinamentos diferentes que a gente testou, para ver se era alguma variação, mas não, as duas ficaram na mesma faixa. E quando a gente observa realmente na matriz de confusão, a gente vê que clássico e jazz tiveram sempre um bom desempenho nos modelos, enquanto que rock e disco tiveram um desempenho inferior. Bom, com isso, a gente decidiu optar pela ResNet 50 pré-treinada. Por que disso? Porque ela obteve um resultado parecido com a ResNet com SVM e a gente não precisou fazer tantas mudanças assim no modelo original. Então, nesse quesito, a gente optou por utilizar ela como nosso modelo final. Então a gente aplicou isso no conjunto de teste e com a ResNet pré-treinada a gente teve uma acurácia balanceada de 74%. Quais são as conclusões? As conclusões é que arquivos de áudio são sempre desafiadores, tanto do aspecto técnico quanto do aspecto teórico, de como que você pode representar esse arquivo de áudio para o seu modelo utilizar como input. E além disso, diversas técnicas existem para tratar arquivos de áudio. Então, você representar eles através de features, que nem a gente tinha features numéricas em arquivo CSV, ou utilizar ele como arquivo de dado bruto, ou representar através de uma imagem. A gente viu que a ResNet apresenta uma boa capacidade de abstração, lembrando que o dataset da ImageNet não contém imagens de áudio, mas mesmo assim, essa rede foi muito boa para abstrair características da imagem que pudessem auxiliar na classificação. E finalmente, a YAMNet, embora seja um modelo bem complexo como extratora de features, ela ficou atrás de um baseline simples, um baseline, uma SVM treinada em cima das features, sem tunagem de hiperparâmetros. Então, não necessariamente uma técnica mais complexa se mostrou a melhor. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje, pessoal. Eu agradeço a participação de todos
E esse é o nosso grupo. O André, a Danitiele, Luísa, eu e o Vitor. Muitíssimo obrigado.